Hoje eu quero falar sobre esse livro, Cultos, a linguagem secreta do fanatismo. Bom, eu ainda não terminei de ler esse livro, mas ele me fez pensar muito sobre muita coisa e eu preciso dispersar um pouco das coisas que tá na minha cabeça, porque assim, simplesmente é um livro muito denso. Então esse livro aqui, ele basicamente ele fala sobre todo tipo de cultos e não de uma forma pejorativa ou de uma forma religiosa, mas de tudo. Ele envolve tudo. Então, no começo aqui do livro, ele está explicando sobre o que são cultos e a terminologia da palavra, né, cultos. Então, ela explica que não tem uma definição que é aceita por todos. Tem várias definições e várias formas de você enxergar o que são cultos e o que não são. E ela discursa aqui, vai discursando sobre vários cultos diferentes. Então, vai ter uma parte aqui que ela vai falar sobre o lado pop. Ela fala sobre também cultos do CrossFit, por exemplo, cultos religiosos também, e algumas seitas que aconteceram ao redor do mundo. Ela foca principalmente nos Estados Unidos, então ela é uma linguista americana que fala sobre. Ela estuda muito sobre a linguagem que é envolta a todo tipo de culto ou tipos de culto. Bom, eu me interessei sobre esse livro aqui por conta de uma influenciadora no TikTok que falou sobre esse livro, e ela falou justamente, né, sobre a linguagem dos cultos, sobre a linguagem no geral, que formam comunidades, enfim. E isso me interessou porque eu trabalho com comunidade de startups. Então, desde o começo da minha carreira, eu trabalho com comunidade de startups. Eu já trabalhei como community manager. Então, é uma coisa que eu já venho há muito tempo estudando e me interessando sobre o assunto. Mas o meu interesse maior assim, sobre esse livro, que é justamente falar sobre a linguagem, veio a partir da minha última uma leitura que eu fiz no ano passado, que foi A Família Perfeita. Esse livro, basicamente, ele é um suspense e o foco dele, eu acho que não era tanto esse, né, da parte do fanatismo, enfim, mas foi uma coisa que eu prestei muita atenção e foi uma das coisas que me fez mais gostar desse livro, que ele me fez pensar muito a respeito de como as pessoas se aproveitam de uma fragilidade de outras para poder propagar ideias que nem elas mesmas seguem. Então, no livro A Família Perfeita, tem uma pessoa da família ali que ela acaba se envolvendo com uma pessoa que é desses movimentos, assim, e ela falou para ela abandonar tudo, que todo o problema dela era o dinheiro e as riquezas que ela tinha. Então ele falou que ela deveria se libertar disso para que ela pudesse ter paz e ela pudesse se sentir melhor, porque ela estava num momento meio depressivo e enfim. E a pessoa fez isso e ela envolveu toda a família dela nesse culto, nessa experiência. E a pessoa ali que estava propagando isso não seguia o que ele propagava. E aí aquilo me fez pensar, porque é o momento que a pessoa aproveitou de uma fragilidade e ele começou a falar tudo aquilo que ela queria ouvir, tudo aquilo que ela precisava ouvir, tudo que ela sentia que ela estava ali no interior dela, mas que ele conseguiu colocar em palavras. Ele conseguiu expressar aquilo que nem ela mesma expressava. Isso fez com que ela acreditasse tanto nele que ficasse cega, sabe? Ela não enxergava o mal que ele estava fazendo, porque ele tinha conseguido uma coisa que ninguém mais tinha conseguido. E aí eu fiquei. Foi uma coisa que eu pensei muito, que eu refleti muito quando eu terminei de ler Família Perfeita. E quando eu vi a indicação desse livro, eu falei, é exatamente o que eu estava precisando para poder continuar
nesses pensamentos, propagar esses pensamentos. Em paralelo a isso, eu também estava lendo um livro, na verdade não lendo, né? Eu estava decidindo ali qual que seria a minha leitura e eu comecei a ler algumas partes do livro, que foi Iludidos pelo Acaso, e eu acho que foi um pouco por conta disso que esse aqui me fez pensar muito. Então, nesse livro, tem uma parte dele aqui que ele fala o seguinte: a probabilidade não é um mero cálculo das chances de quem lança dados ou variantes mais complexa. É a aceitação da falta de certeza do nosso conhecimento e desenvolvimento de métodos para lidar com a nossa ignorância. E ele ainda continua: fora dos livros didáticos e dos cassinos, a probabilidade quase nunca se apresenta como um problema matemático ou um quebra-cabeça. A mãe natureza não nos diz quantos números existem na roleta, tampouco apresenta problemas de forma didática. No mundo real é preciso deduzir o problema mais do que a solução. O que basicamente eu entendi dessa parte, né, ele continua também falando sobre esse assunto, é que a probabilidade ela é muito importante, mas na vida real, na nossa vida, nem sempre ela é tão aplicável. Então, às vezes, a gente se apega muito à probabilidade de alguma coisa acontecer e a gente acaba baseando a nossa vida nisso e não dando muita importância a viver a vida como ela deve ser vivida, porque a gente fica sempre naquela ânsia de querer explicar ou pensar no que pode acontecer, no que vai acontecer, e a gente não leva em consideração que o mundo é muito volátil e que qualquer coisa pode mudar a qualquer momento e que a gente nem sempre vai ter resposta para tudo, a gente nem sempre vai estar preparado para tudo. Então, às vezes, a gente quer muito ter o controle sobre tudo que acontece, mas a gente não tem esse controle. A gente precisa desapegar desse controle. E aí, aqui nesse livro, tem uma parte que é na página 35. Na página 35, que eu marquei horrores aqui, porque foi a página que me fez querer criar esse vídeo aqui, que é justamente, ela fala um pouco sobre o paradoxo da escolha. Então, aqui ela traz que os milênios, eles começaram a ter um grande problema na hora de escolher a sua profissão. Então, porque antes, né, dessa geração, basicamente você escolhia sua profissão baseado naquilo que os seus pais faziam. Então, basicamente, se seu pai era engenheiro, você acabava seguindo o caminho de engenharia porque o seu pai te incentivava a fazer isso. Mas aí, com o passar das gerações, né, o acesso à educação vai ficando mais fácil. As gerações, principalmente ela traz aqui dos milênios, é que você tem um leque de escolha muito maior. E aí, por ter um leque de escolha muito maior, você acaba travando, você acaba não querendo, não tendo muita noção do que você vai fazer, porque são tantas escolhas que você não sabe que caminho seguir. Então, cada caminho é uma coisa diferente, pode acontecer uma coisa diferente, e você fica nessa de tentar escolher algo que seja perfeito, que se encaixe perfeitamente com aquilo que você quer seguir, e você acaba travando, você acaba não sabendo escolher pelo fato de ter muitas opções. Então, quando você tem poucas opções, você acaba escolhendo mais rápido, porque você não tem tanto o que pensar. E aí ela continua falando, os cultos modernos, eles parecem acolhedores porque, em parte, eles ajudam a aliviar a ansiedade e o caos de viver em um mundo que apresenta possibilidade demais, ou passa essa ilusão do que ser ou se tornar. Os cultos, né, basicamente eles estão aumentando, então tem pessoas mais vivendo em mundos nichados, porque basicamente eles tiram essa parte de escolha. Então a pessoa acaba tendo menos opções porque tem pessoas que ditam ali o que ela vai fazer ou o que ela não vai fazer. E aí ela continua aqui dizendo que de uma parte de uma série que a pessoa ali tá conversando com o padre e ela diz que ela precisa que tenha alguém na vida dela que fale o que ela precisa vestir, o que ela precisa comer, o que ela precisa falar, como ela deve se portar, porque ela não quer ter essa escolha, ela não quer ter que fazer essas escolhas toda vez, ela não precisa fazer todas essas escolhas.
E isso me fez refletir todas essas ramificações, assim, me fez pensar muito em várias coisas, até coisas que eu faço e coisas que eu também reparo muito na internet. Uma delas é, quando a gente fala sobre profissões, quando eu fui escolher a minha profissão, eu pensei muito. E foi uma coisa que eu busquei muito e fiquei travada. E eu acho que isso acontece com muitos adolescentes quando estão ali em 17, 18 anos e que estão saindo da escola e precisam tomar a decisão de qual faculdade seguir. Por quê? Porque simplesmente não são muitas opções e você não sabe muito bem o que você vai fazer, porque são diversas opções. E o que eu fiz naquela época foi pesquisar na internet cursos que, carreiras do futuro, ou carreiras que tem mais chance de conseguir emprego. E eu fui atrás desses sites que falavam essas profissões, e com base na lista que eles davam, eu escolhi a minha profissão. Então, basicamente, eu diminuí o leque de opções que eu tinha para que eu pudesse escolher. E, assim como eu, várias pessoas também fizeram e fazem isso. E aí, o que me fez refletir também sobre essa questão da probabilidade e sobre a questão de adivinhar o futuro ou não adivinhar. Então, quando a gente lê essas notícias, assim, de pessoas falando de que, coisas que vão acontecer no futuro, profissões que vão dar certo, né, futuras profissões, a gente tá vendo muito isso com questão de as pessoas, assim, imaginando qual seriam as profissões que vão surgir a partir do desenvolvimento da IA e o que vai acontecer. E tudo isso que elas estão falando não parece ser algo que foi uma coisa super pesquisada, entendida. Pode até ser, mas eu acredito uma boa parte que não seja. Mas é que é simplesmente um pensamento, um palpite que a pessoa tá dando ali. Ela tá dando um palpite que pode ser real ou não pode ser real. Mas se ela publica isso e várias pessoas elas começam a ler e pensar, putz, então se isso aqui vai ser a coisa do futuro, eu vou começar a estudar agora, eu vou começar a me aperfeiçoar agora para que eu esteja preparado. Então o fato de a pessoa ter lido aquilo faz com que ela se dedique pensando naquele problema. E aí, por ela ter decidido estudar aquilo, no futuro aquilo irá acontecer, aquela profissão talvez surja, ou pessoas que estão estudando sobre aquele assunto acabam arrumando uma forma de conseguir algum emprego ou trabalhar na área, começam a falar sobre o assunto na internet, e várias pessoas começam a ver que isso realmente é alguma coisa, porque vê várias pessoas falando, e aquilo que foi um palpite se tornou real, porque várias pessoas acreditaram. Isso pode ser também com as profissões. Então, quando eu pesquisei a minha profissão naquela época, e vários outros adolescentes que estavam ali entrando na vida adulta resolveram seguir o mesmo caminho que eu e ler o mesmo site, resolveram seguir com as mesmas profissões. Hoje eles podem estar fazendo aquilo que eu estou fazendo porque eles acreditaram no que aquele site disse. E aí me fez refletir. E a minha cabeça assim, ó, foi voando, né? Eu tava lendo Harry Potter também. E aí, quem já leu Harry Potter sabe que tem o fato do Harry Potter ser a pessoa, o garoto, né, que sobreviveu e a pessoa que ia destruir o Voldemort, ele só foi esse garoto porque o Voldemort tomou conhecimento da profecia. E a profecia dizia de dois garotos que iam nascer no final de julho, que um desses garotos ele seria a pessoa responsável por destruir com o Voldemort. O Voldemort, sabendo dessa profecia, ele quis fazer com que a criança ela não crescesse para destruir ele. Então ele acreditava que se ele matasse a criança enquanto ela ainda era um bebê, ela não ia crescer e ela não ia o destruir. Só que a decisão dele de destruir a criança, de matar essa criança enquanto ela ainda era um bebê, foi o grande causador da derrota dele. Então,
no momento em que ele decidiu, ele escolheu o Harry. Então, o Harry não foi escolhido porque ele nasceu escolhido. Ele se tornou escolhido porque o Voldemort o escolheu. Então, no momento em que ele decidiu matar a criança e que a mãe dele fez o sacrifício para ele não morrer, ele se tornou a criança que o ia destruir. Então, basicamente, se ele não conhecesse a profecia, se ele não soubesse da profecia, ou mesmo se ele soubesse e não tentasse fazer com que a profecia não acontecesse, então talvez ela nunca aconteceria e ele poderia estar aí governando tranquilamente no mundo bruxo, mas o fato dele ter acreditado fez com que a profecia se tornasse real. E aí foi isso que eu fiquei pensando das aplicações que isso tem na nossa vida. Então, por exemplo, na moda, quando o estilista resolve fazer toda a passarela dele, por exemplo, usando babados ou usando uma cor específica, o vermelho ou o marrom, por exemplo, e aí os jornalistas começam a publicar isso. O, os estilistas tal tá apostando que a cor do ano vai ser vermelha. E aí todas as empresas que fabricam roupas veem isso, né? Assim, sei lá, o desfile de moda também, e veem que foi vermelho, foi um destaque, então ele pensa, então esse ano eu vou focar no vermelho, começa a produzir mais vermelho, roupas em vermelho, aí manda para as lojas mais vermelho. Você lendo, né, nós como pessoas lendo a notícia de que o vermelho vai ser a cor do ano, a gente começa a olhar para o vermelho de uma forma diferente. E aí a gente começa a pesquisar mais coisas vermelhas, combinações com vermelhos, roupa com vermelho. E aí a gente acaba comprando alguma peça vermelha ou usando uma peça que já está há muito tempo no nosso guarda-roupa. E aí várias outras pessoas começam a usar vermelho também e ela se torna a cor do ano. Mas ela não se tornou a cor do ano porque ela ia ser a cor do ano, mas porque várias pessoas acreditaram que ela seria a cor do ano, sabe? É uma coisa assim, e isso tá me deixando assim, meu Deus. Então, tudo basicamente pode ser uma manipulação do marketing, pode ser uma manipulação de algumas pessoas em acreditar. Isso também funciona no marketing, por exemplo, quando a gente ver algum vídeo de alguém falando, tá todo mundo usando isso aqui, tá todo mundo querendo, fazendo isso, tá todo mundo fazendo essas coisas, e você vai ficar para trás, você, por exemplo, na IA a gente também vê muito isso, né? Se você não estudar IA agora, você vai ficar para trás. Mas a IA realmente é super necessária e uma coisa que realmente vai fazer muita diferença. Ou são só várias pessoas criando marketing, várias empresas investindo nisso, que faz com que as pessoas comecem a acreditar que isso vai ser o futuro, mas não necessariamente ela seja. E assim, eu não tô aqui querendo predizer ou não dizer alguma coisa, mas simplesmente eu comecei a pensar muito a respeito de tudo que a gente passa a viver. E aí, trazendo ainda, voltando para essa parte do livro, né, naquela parte que a pessoa fala, eu quero alguém que me diga o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir, enfim. E aí eu comecei a perceber quantos vídeos, principalmente no TikTok, aqui no YouTube, falando sobre questão de livros, por exemplo, né, no nicho de livros, né, que é uma coisa que eu acompanho muito. Livros que você deve ler em fevereiro. Livros que você deve ler no ano de 2026. Livros que você não pode deixar de ler no mês de março, sabe? Tudo isso, né, sabe? Essas chamadas, essas coisas que as pessoas falam, são basicamente o que o livro disse, né? Ela precisa de cria comunidades, então comunidades, cultos ali a respeito de um assunto, no caso que eu tô dando exemplo, são livros, então a pessoa, ela começa a seguir outra pessoa que fala sobre livros porque ela tá a fim de ler, mas são tantas opções, são tantos livros, tanta coisa que ela pode ler, e ela se identifica com aquela pessoa, e ela começa a seguir aquela pessoa, e aí aquela pessoa começa a indicar livros para ela ler, livros que você tem que ler no mês de fevereiro. E aí ela acaba lendo aqueles livros que a pessoa indicou, porque é um número menor de opção que ela tem para escolher. Então eu já vi assim, várias pessoas, né, comentando, né, indica livros de suspense, indica livros
de romance, indica livro de tal coisa, porque ela não vai lá procurar sobre outros livros. Porque é um mar de opções. Se você entrar na Amazon, por exemplo, vai ter diversas opções. Se você pesquisar por romance, se você for numa livraria, vai ter diversas opções. Muitas opções. E aí, para você ter nesse mar de opções, você quer que alguém decida, pelo menos delimite coisas para você. Isso não só no nicho de livros, mas sei lá, eu já vi muito conteúdo sobre maquiagem, por exemplo. Então, que maquiagem que eu utilizo para deixar, para esconder olheiras, que maquiagem que eu utilizo, a cor do batom que mais combina com não sei o que, roupa que mais combina, qual estilo que eu devo usar na festa, qual modelo que eu devo fazer, não sei o que, sabe? Tudo isso que esse tipo de conteúdo que meio que delimita as opções que a pessoa tem, são às vezes, muitas vezes, compartilhados, assistidos e procurados pelas pessoas, justamente porque elas têm muitas opções e elas não sabem muito bem o que elas querem, então elas não têm esse momento para refletir, para pensar o que eu quero, o que eu vou fazer, o que eu preciso fazer, mas porque tem tantas opções, ela trava e ela precisa que alguém diga que ela vai fazer ou deixa de fazer, porque ela não tá a fim de escolher. E isso às vezes a gente faz inconscientemente, porque eu já fiz isso. Então eu já fui na internet pesquisar, quais os livros de suspense que são que as pessoas estão mais falando. E isso já deu muito bom, como também deu muito ruim. E, e eu não tô dizendo aqui como isso é algo ruim, ou algo bom, ou algo que a gente deve ou não deve fazer, sabe? Ou que é certo ou que é errado, mas foi uma coisa que eu comecei a observar, a refletir, a pensar. Porque eu li aqui e é uma coisa tão rotineira, tão cotidiana, tão que acontece a todo momento que eu nunca tinha visto por esse viés, nunca tinha visto por esse olhar de, de ser algo que cria comunidades, o que cria pessoas ao redor. Então eu já vi tanto conteúdo sobre isso e eu fiquei assim, depois eu fiquei pensando, assim, verdade, as pessoas indicam muita coisa e tem gente que gosta, que curte, que busca esse tipo de conteúdo. Eu já fui esse tipo de pessoa que faz isso e eu ainda sou, porque às vezes eu faço isso com coisas que eu tenho opção, então você vai acabar indo na internet, sei lá, você precisa de um computador novo, você vai na internet pesquisar que computadores eu preciso se eu sou estudante, que computadores eu preciso se eu vou começar na programação, que computadores eu utilizo se eu vou ser arquiteta, sabe? Tudo a gente pesquisa porque são muitas opções, são muitas coisas a gente prefere que alguém vá lá e faça a pesquisa por nós, porque é muito cansativo aí pesquisar. E em tempos de chat GPT é a mesma coisa. A gente vai lá, oi chat, por favor, digita pra mim aqui o que opções que eu vou seguir, receitas fáceis para eu estou fazendo no café da manhã, receitas fáceis para fazer no almoço, tem um dia corrido, o que eu faço ali na janta, sabe? Tudo isso cria comunidades e fazem com que as pessoas pensem menos e diminua o leque de opções que elas têm. Então, assim, eu não sei o que vocês acham sobre esse assunto. Eu gostaria muito, muito mesmo, saber de vocês, o que vocês pensam, se vocês já pensaram nisso, se vocês já refletiram sobre isso, ou se simplesmente é uma loucura da minha cabeça agora, e nada que eu falei faz sentido. Como eu falei, eu não tô aqui querendo ditar regras, dizer que é certo, dizer que é errado, é simplesmente eu quero discursar sobre o assunto, que é uma coisa que eu venho refletindo muito depois que eu comecei a ler esse livro, e que eu vi isso no final de fevereiro, a gente já tá aqui no meio de março, e mesmo assim é algo que não me abandona, sabe? Eu tô sempre pensando nisso, refletindo sobre isso, e pensando sobre isso, porque é uma coisa que eu não sei nem explicar pra onde vai, pro que vai. É um livro que eu tô demorando um pouco pra ler, porque é simplesmente cada página, leitura que eu faço dele é assim, é um pensamento, sabe? Uma reflexão, e aí eu fico um bom tempo, sei lá, eu leio uma página e eu fico, meu Deus, são muita coisa que isso aqui tá falando pra mim,
e eu preciso refletir, pensar sobre o assunto. Então eu não quero digerir esse livro assim muito rápido, eu quero passar por ele devagar e refletir sobre cada ponto. E esse foi um dos pontos que mais me fez pensar e que eu tô pensando até nesse exato momento. E aí me diz se você já leu esse livro, se você teve essa mesma reflexão, e se você não leu, né, mas você já reparou depois sobre essas coisas, né, depois que eu comentei sobre isso, se você já reparou que se acontece, você já foi uma pessoa que fez isso. Eu gostaria muito, muito, muito de saber se eu não tô simplesmente surtando aqui e falando mil coisas. Mas é isso, eu vou continuar lendo esse livro, e quando eu finalizar, ou se eu tiver mais insights interessantes, eu vou trazer, porque realmente é um livro que está sendo muito produtivo para mim.